Então, gente, continuando aqui a nossa aula sobre a jurisprudência no Código de 2015, né, e a utilização de precedentes, vamos agora começar a entrar na forma como o Código de 2015 está tratando disso, ou seja, as mudanças que ele trouxe do Código de 73. A gente falou no início do artigo 285 do Código de 73, que era o indeferimento liminar da petição inicial. Só para relembrar aqui, quando a parte entra com processo com base em alguma questão que já foi decidida pelo STJ ou pelo STF, o juiz pode liminarmente indeferir essa petição inicial. Esse artigo foi substituído pelo artigo 332 no Código de 2015. Ele mantém essa técnica de julgamento, né, sem a oitiva da parte contrária, ou seja, o juiz ainda pode indeferir a petição inicial da parte sem que ele tenha que citar o réu, sem que tenha que ouvir o réu, mas só nos casos em que houver entendimento firmado no âmbito dos tribunais superiores. Essa foi a grande inovação com relação a forma como o Código de 73 tratava esse ponto. Então agora é explícito na lei, no Código de 2015, que só quando a questão já tivesse enfrentada pelos tribunais superiores, pelo STJ ou pelo STF, e a parte entre com o processo, entre com uma ação, discutindo o mesmo direito, já foi decidido, aí sim o juiz pode indeferir liminarmente a inicial. O artigo 332, ele traz para a gente ali nos seus incisos as causas que dispensam, que o juiz pode dispensar a fase instrutória sem citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido. Sempre que ele contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, contrariar um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em caso de julgamento de recursos repetitivos, contrariar entendimento firmado incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça local sobre direito local. Ou seja, até um tribunal local decide de uma certa forma e já chegou a editar uma súmula sobre aquilo, e a ação e o pedido que a parte faz vem contrário a essa súmula, então o tribunal local pode aplicar o que já foi decidido e o enunciado já foi até feito uma súmula sobre esse entendimento, e o juiz vai poder indeferir liminarmente esse pedido que a parte fez. No parágrafo 1º, ele também autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido se verificando desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ou seja, o juiz recebe a petição inicial e ele percebe pela própria narrativa dos fatos que o direito da parte está prescrito ou já decaiu. Então, ele pode também indeferir liminarmente sem que seja necessário a oitiva da parte contrária. O parágrafo 2º, ele nos traz que, não sendo interposta pela ação, ou seja, se a parte autora não recorrer desse indeferimento liminar, o réu vai ser intimado só para saber do trânsito em julgado da sentença, ou seja, ele não vai ser chamado para apresentar contestação, o juiz vai indeferir a inicial. Se a parte não recorrer para o tribunal, ou seja, se aquela decisão final transitar em julgado, o réu vai só tomar ciência de que o fulano entrou com uma ação contra você, mas ela foi julgada improcedente de forma liminar porque era contrária a uma súmula, um entendimento ou alguma daquelas hipóteses, e ela já transitou em julgado. Então, só para você saber que existiu esse processo aqui. E aí, mas é lógico que o autor pode recorrer, em qualquer uma dessas hipóteses. Ele pode alegar que, por exemplo, o precedente utilizado pelo juiz não se aplica ao caso dele, que o caso dele é diferente do outro que já foi decidido pelo STJ ou pelo STF, ou que não teve prescrição, ou que não ocorreu a decadência ainda. Então, ele pode recorrer para o tribunal. O juiz, recebendo a apelação, ele tem 5 dias para se retratar. Não se retratando, o processo vai subir e vai ser julgado pelo tribunal. Se o juiz se retratar, ele vai verificar que ele de fato ou aplicou um precedente errado, ou que aquele caso específico não autorizava a aplicação desse precedente, ou que não é o caso de se enquadrar naquela súmula do STJ ou naquela súmula do STF, ou até que não teve a prescrição ou a decadência. Então ele vai voltar atrás, vai falar, de fato eu me equivoquei aqui, então eu vou me retratar, vou mandar o processo continuar seguindo e vou citar o réu para ele apresentar a contestação e o processo ter o seu desenrolar normal. Um outro ponto interessante do Código de 2015, que também mostra a forma como a jurisprudência está sendo tratada e o peso maior que o Código quer dar para a jurisprudência, é a questão, o alargamento das hipóteses em que a sentença pode ser executada de forma imediata. Por quê? Para você executar a sentença, você tem que, ou a gente vai executar de forma provisória, quando ainda tem algum recurso pendente, a sentença ainda não transitou em julgado, ou de forma definitiva só quando tiver o trânsito. No novo Código, ele traz algumas outras hipóteses que permitem que a parte execute a sentença direto.
ainda que não tenha havido trânsito em julgado. Como, por exemplo, uma sentença que foi proferida com base em julgamentos de casos repetitivos ou de súmulas vinculantes. Então, se o pedido que a parte fez se enquadra naquele precedente que o STJ já se manifestou, ou que o STF, ou numa súmula vinculante, ou no caso de recurso especial ou extraordinário repetitivo, ou até no incidente de resolução de demanda repetitiva, se o autor tem direito garantido com base nesse julgamento, o recurso de apelação da parte contrária só vai ser recebido no efeito devolutivo. Então, já que não foi recebido no efeito suspensivo, a parte vai poder já dar início à execução logo ali, assim que a sentença for proferida, enquanto ainda estiver sendo julgado o recurso de apelação e eventual recurso para os tribunais superiores. O Código de 73, ele trazia muitas poucas hipóteses nas quais o recurso de apelação era recebido só no efeito devolutivo. Então, o Código de 2015, ele alargou um pouco esse rol, que é o que a gente percebe no artigo 1012. O artigo 1012 traz para a gente o rol dos casos em que a apelação terá efeito suspensivo. No parágrafo 1º, ele fala que, além das outras hipóteses já previstas em lei, no próprio Código ou em qualquer outra legislação, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que homologar divisão ou demarcação de terras, condenar ao pagamento de alimentos, extinguir sem resolução de mérito ou julgar improcedente os embargos de executado, julgar procedente pedido de instituição de arbitragem, que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, e decreta a interdição. Então, nesses casos específicos, nesse rol apresentado pelo parágrafo 1º, a parte autora ela pode executar, ela pode já dar início ao cumprimento de sentença sentença provisória, assim que a sentença for publicada. Não precisa mais aguardar o julgamento da apelação, eventual recurso especial, extraordinário, ou o agravo da decisão que os inadmitir. Então, o Código de 2015, ele alargou um pouco mais, ele trouxe outras hipóteses em que a parte vai poder já executar a sentença que garantiu o seu direito. Isso também mostra a força que o Código quer dar para a jurisprudência. Na verdade, não só a jurisprudência, mas a correta formação dos precedentes e a correta aplicação dos precedentes. Um ponto que tem bastante, teve bastante mudança, né, do Código de 2015 comparado ao Código de 73, é a questão da repercussão geral dos a repercussão geral do recurso extraordinário e os recursos repetitivos. O artigo 1029 do Código de 2015 e o seguinte, ele regula o procedimento dos recursos especiais e extraordinários, seus pressupostos de admissibilidade, as regras para alegação de dissídio jurisprudencial, como a gente já tinha no Código de 73. Na verdade, isso está previsto lá na Constituição. Um eventual recurso especial pode ser interposto tanto para alegar violação à lei infraconstitucional, uma lei federal, por exemplo, como com base em dissídio jurisprudencial, ou seja, o STJ decide determinada questão de uma forma pacífica já. E o tribunal local, aqui o estadual, o tribunal regional federal, decidiu de forma totalmente contrária. Então eu tenho duas hipóteses muito parecidas, com duas decisões totalmente opostas. O STJ decidindo de uma forma e o tribunal local decidindo de outra. Então eu consigo ainda discutir no STJ, por exemplo, esse meu caso, com base nessa divergência jurisprudencial. Então o Código de 2015 trouxe mudanças com relação a esse procedimento, como alegar a questão do dissídio jurisprudencial e também uma grande inovação nessa linha do Código das decisões fundamentadas. Já deveria ser, na verdade, uma coisa implícita, mas como não é isso que a gente vê na prática, o Código foi bem didático em proibir, em rejeitar totalmente decisões genéricas ou com aplicação de precedentes de forma genérica, recorte e cola, por exemplo, ou sem muito cuidado para verificar se aquele precedente cabe aplicação no caso específico. Então, o Código veda que o tribunal, fazendo o juízo de admissibilidade, que ele rejeite de forma genérica com a simples alegação de que as hipóteses fáticas são diferentes na hipótese do recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial. A gente vê muito isso. Você faz o seu recurso e você alega que o seu caso aqui é igual, muito parecido, as questões fáticas são muito parecidas com o que o STJ já decidiu e conforme ali a jurisprudência pacificada dele, jurisprudência pesada já naquele sentido. E você vê decisões que simplesmente se alega que
as hipóteses fáticas são diferentes, sem entrar muito nessas razões do porquê elas são diferentes. Então, o Código também traz essa vedação, né? Ela proíbe que qualquer decisão que rejeite o seu recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial, que ela se atenha a simplesmente alegar que as hipóteses fáticas dos dois recursos do seu caso aqui, do caso paradigma, que elas são diferentes. Então, agora vai ser preciso, até com base naquele artigo 489, a fundamentação dessa decisão. Por que as hipóteses fáticas, conforme o entendimento do relator, são diferentes e não permite esse recurso fundado nesse dissídio jurisprudencial. O artigo 1035 do Código de 2015, ele trata da repercussão geral dos recursos extraordinários, que a gente já falou agora, foi introduzido já na vigência do Código de 73 e entrou como se fosse um filtro, né, uma espécie de filtro para a gente tentar diminuir o número de recursos e de demandas repetitivas que chegam ao STF. Então, esse filtro, né, da repercussão geral, ele foi mantido pelo Código de 2015, um pouco parecido ali com o que a gente já está acostumado no Código de 73, mas ele trouxe algumas modificações bem relevantes. Vamos ver aqui agora as principais mudanças, né, que a gente vai ter no trâmite da questão da repercussão geral dos recursos extraordinários. O primeiro ponto assim, que é bem evidente foi a ampliação do poder do STF. Por quê? Sendo reconhecida, o STF declarando que aquela discussão, que aquele ponto ali específico ele tem repercussão geral, todos os processos que versem sobre a mesma matéria são suspensos. Ou seja, isso está previsto no parágrafo 5º do artigo 1035. O STF falou que determinado ponto possui repercussão geral. Então, o STF vai analisar aquele ponto, ele vai entrar no mérito e ele vai julgar. A decisão dele vai ser aplicada por todos os tribunais. Então, todas as outras ações que discutam esse mesmo ponto vão ser suspensas. Aqui é importante porque não importa se ela está em fase já de recurso, aguardando a remessa para o STF ou se acabou de ser distribuída. As ações vão ficar suspensas. Todas ficam suspensas pelo prazo de 1 ano para que o STF consiga analisar a questão e julgar aquele caso e dar uma decisão fundamentada que vai ser aplicada pelos tribunais inferiores, pelos tribunais locais. De qualquer forma, isso obviamente pode trazer prejuízo para uma parte, às vezes, porque o caso dela não se aplica ou não é parecido com o caso que o STF está decidindo em sede de repercussão geral. Então, qualquer um que sinta que o seu caso não é parecido, você pode pedir para o seu caso ser excluído dessa decisão que sobrestou o seu recurso. Da mesma forma que, se o seu recurso é intempestivo, por exemplo, você percebe que a outra parte entrou com recurso intempestivo. O recurso dela já era intempestivo, já não ia ser admitido ou não ia ser julgado porque a parte interpôs o recurso depois do prazo dela. Então, mas pela regra geral, da repercussão geral, ele vai ficar suspenso. Mas agora o artigo 6º do artigo 1035, o parágrafo 6º do artigo 1035, ele permite que a parte alegue, demonstre essa intempestividade. Ou seja, por que o recurso da outra parte vai ficar sobrestado e, consequentemente, o meu processo vai ficar parado, a decisão que garantiu o meu direito, a sentença que garantiu o meu direito, vai ficar paralisada por 1 ano, não vou conseguir executar essa sentença, se o recurso dele for intempestivo, ou seja, se ele já não tem um dos requisitos de admissibilidade, ele não vai ser julgado. Então, é lícito a parte, agora ela tem essa possibilidade de requerer exclusão desse recurso, especificamente dessa decisão de sobrestamento. Nesse caso, ocorrendo isso, o recorrente, né, que é o maior interessado, ou seja, a pessoa que interpôs o recurso, ela tem um prazo de 5 dias para se manifestar, que ela vai poder ali arguir que no meu recurso não é intempestivo, porque foi feriado no tribunal, ou enfim, qualquer outra razão que ela consiga demonstrar que o recurso dela foi interposto dentro do prazo. Sendo mantido esse sobrestamento, ou seja, a decisão, o recurso, o processo, né, como um todo, vai continuar paralisado pelo prazo que o STF tem de 1 ano para julgar a questão da repercussão geral. Ainda cabe recurso na forma do artigo 1042, inciso 1º, que é o agravo, que a gente já conhece o agravo nos próprios autos, que já existe desde o Código de 73. Então, se for mantida a decisão que sobrestou, a parte que alegou a intempestividade do recurso da parte contrária, para também garantir o seu direito, poder executar sua sentença, ela pode recorrer e aí vai ser analisado se de fato houve ou não essa intempestividade e se o processo vai poder sair se ela vai poder sair, né, de fato dessa decisão que sobrestou para o processo poder seguir.
Agora, sendo negada a existência da repercussão geral pelo STF, todos os demais recursos sobre a mesma matéria terão segmento negado. Ou seja, o STF reconheceu que existe a repercussão geral sobre de um determinado ponto, ele vai julgar aquele recurso. Ele negou esse recurso, todos os outros que estavam parados vão ter o segmento negado, os que estavam sobrestados. É o que diz o parágrafo 8º do artigo 1035. O ponto aqui que a gente tem que separar, como a gente falou ali no início, reconhecida a repercussão geral, tanto os recursos quanto os processos que eles não estejam em fase recursal são suspensos, aguardando a decisão do STF. Essa decisão que inadmite a decisão essa previsão do parágrafo 8º, ela não afeta os processos que, embora suspensos, ainda não estivessem em fase recursal. Ou seja, ela só vai ser aplicada de imediato aos processos que já estavam com a pendência do recurso extraordinário para ser remetido e para ser julgado pelo STF, mas que estão ali, mas que estão paralisados só aguardando isso. Os demais processos que ainda lá no início, que sequer às vezes nem tiveram sentença, mas que estão paralisados, eles vão ter o seu trâmite regular. E a parte lá embaixo, ela vai poder tentar demonstrar que aquela decisão do STF não se aplica ao caso dela, ou seja, que o caso dela traz uma outra hipótese diferente da que foi enfrentada pelo STF, porque senão, pelo que a gente já viu, ela vai invariavelmente acabar sendo aplicada pelo juiz por força do que o novo código já determina. Então a gente vai fazer uma nova pausa aqui e no final, daqui a pouco a gente volta para fechar nossa aula de hoje.